que foram instituídas, definidas e criadas a partir da Portaria 635, lançada no último dia 22 de maio de 2023. Portaria que define, né, as regras do incentivo financeiro federal de implementação, custeio e desempenho das EMULTs na APS. O que são as EMULTs? As EMULTs, elas estão definidas na portaria como equipes compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da APS. É isso, são equipes que estão junto das equipes na atenção primária à saúde, que podem ser as equipes de saúde da família, as equipes de consultório da rua, as EAP, e entre outras, com atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a RAS. Equipes multiprofissionais vocês devem reconhecer como as equipes NAS. A gente vem como uma proposta de uma repactuação no que a gente possa estar entendendo como as equipes de retaguarda, as equipes do apoio, as equipes que estão ali junto das equipes de atenção primária. E nesse sentido, a ideia é que as equipes multiprofissionais trabalhem num equilíbrio, numa oferta baseada nas necessidades da população e dos territórios onde elas estão inseridas, seja através do atendimento individual, em grupo e domiciliar, seja através das atividades coletivas, Gu, o apoio... Oi? Desculpa te interromper, mas é que o pessoal está falando aqui que o som está muito, muito baixo aqui no chat. Seu som está baixo. Tá. Melhor assim? Eu acho que está melhor. Vai falando aí. Tá. Vou ter dando sequência. Se não tiver bom, vocês vão indicando. A gente vê, de repente, eu tiro o microfone, o fone de ouvido. Melhorou? Será que o pessoal está dizendo que já está um pouco melhor aí, Jé? Ou ainda não? Isso, o pessoal está falando que está melhor já. Tá certo. Como eu estava dizendo, as EMULTs, elas... Tem alguém que levantou a mão, não sei se é tá. porque quer falar em relação ao som ou alguma outra questão. Pode falar. Railton, você está com a mão levantada. Ah, já tirou. Está com a mão levantada. Tá. Railton? Tirou. Devia ser alguma falha. Tá, vou assumir então que apertou errado, tá? Quiser falar alguma coisa, só indicar. Então, também temos como práticas prioritárias o apoio matricial, que é uma lógica de trabalho que se mantém orientando o trabalho das EMULTs, mas dentro desse conjunto, que envolve as discussões de caso, o atendimento compartilhado entre profissionais e equipe, as ações de saúde à distância, que a gente vai abordar um pouquinho maior detalhamento já, os projetos terapêuticos, as intervenções no território e as práticas intersetoriais. As EMULTs, elas são orientadas por 8 diretrizes. Diretrizes que vão abordar o acesso da população aos cuidados em saúde por meio do trabalho colaborativo entre os profissionais da EMULT e as equipes nas quais esses profissionais estão vinculados. Ela também deve se pautar pelo princípio da integralidade da atenção à saúde, como é um princípio da própria APS. A gente vai apostando na ampliação do escopo de práticas em saúde, nos quais essas equipes possam estar ofertando para a população. Também temos a diretriz da integração de práticas de assistência, da prevenção, da promoção, da vigilância e da formação em saúde na APS. Todas essas práticas também integradas, que é uma outra forma da gente estar entendendo a integralidade. A gente também vai pensando a atenção interprofissional. Essa atenção que se dá por meio da relação entre os profissionais, como um modo de superar um problema histórico dentro do campo da saúde pública, em especial na atenção primária à saúde, que é a fragmentação do cuidado,
que compromete justamente a corresponsabilização clínica. Outra diretriz, a gente está falando da oportunização da comunicação, da integração, da articulação da APS, nesses fluxos assistenciais entre essa APS coordenadora de cuidado e a RAS e a própria, os próprios setores que não estão dentro da saúde, a cultura, a educação, a cidade, por que não, né? Contribuir para o aprimoramento da resolubilidade da APS, é uma outra diretriz. E, por fim, temos a diretriz da longitudinalidade, que a gente está pensando dessa atenção contínua, que se dá ao longo do tempo na definição de um profissional de referência de multi, como uma equipe vinculada. Isso como resposta a esse cenário epidemiológico de transição, ao envelhecimento demográfico, todas essas questões que cobram isso que está na raiz da APS. Então, são equipes que estão diretamente associadas com os princípios e diretrizes da atenção primária à saúde. Quais são as novidades da EMUT? Em que ela se diferencia no que a gente vai comparando com as equipes NASF. A gente vai ter hoje EMUT como a possibilidade de uma carga horária ampliada, que é justamente a modalidade ampliada, que vai ter, no mínimo, até 300 horas semanais por equipe. A gente está falando também de inclusão de 5 novas especialidades médicas, a cardiologia, a dermatologia, a endocrinologia, a rancenologia e a infectologia, que são especialidades que estão aí também para contribuir com uma demanda que a gente tem de filas de espera na atenção secundária, que a gente tem de desafio de enfrentar como um SUS. A gente vai ter também a questão da indução de agenda por meio de indicadores de cuidado. Essas regras a gente também vai abordar com mais detalhamento logo, logo. Elas são válidas a partir de 2024. A gente também vai ter o incentivo de implantação e custeio da tecnologia de informação e comunicação, que vai possibilitar atendimento remoto de forma assistida, e a gente vai ter também o retorno do arranjo intermunicipal. Esse arranjo que vai possibilitar que municípios de menor porte possam se pleitear para solicitar uma equipe mais robusta, que é justamente a modalidade ampliada. Não, desculpa interromper, só para Gustavo, acho que você pode dar continuidade. Tá mudo. Tá certo, acho que agora está me ouvindo, né? Aqui a gente vai ter um quadro de síntese das 3 modalidades que a EMUT prevê. A EMUT no máximo de 10 a 12 equipes, né? Mínimo e máximo de 12 equipes. A complementar, ela já vai ser uma equipe mediana, que vai estar vinculada a outras 5 a 9 equipes. E a estratégica, que é essa de menor porte, vai estar necessariamente vinculada de 1 a 4. A carga horária da ampliada, a carga horária de equipe, né? A carga horária semanal da equipe, da ampliada, é 300 horas, a complementar 200 horas e a estratégica 100 horas. A carga horária máxima por categoria profissional, ou seja, por fisioterapeuta, por psicólogo, nutricionista, assistente social, todas as categorias que a portaria 635 está ali abordando no anexo, elas vão receber o financiamento na ampliada. A carga horária máxima de até 120 horas na ampliada, de até 80 horas na complementar e até 40 horas na estratégica. O cofinanciamento federal para essas modalidades vai ser de 36 mil para ampliada, 24 mil para complementar e 12 mil para estratégica.
O pagamento de desempenho, que está ligado aos indicadores de desempenho previstos da 635, que estão válidos somente para 2024, se forem indicadores que atinjam até 100% dos seus resultados, eles podem receber ampliada, a equipe pode vir a receber R$ 9.000, na complementar 6.000 e na estratégica 3.000. Em relação à tecnologia da informação e comunicação, todas as 3 modalidades podem estar pleiteando e recebem o mesmo custeio. O custeio para as 3 modalidades é igual. Em relação à modalidade intermunicipal, desculpa, ao arranjo intermunicipal, que está ligado somente à modalidade ampliada, ele pode ser feito desde que seja pactuado em CIB. A gente já vai falar melhor dessa situação quando a gente for abordar o credenciamento. Esse é um quadro que gerou muita dúvida. E desconsiderem o que está em vermelho, viu? Deixa eu só ver que eu não estou vendo agora. Isso que está em vermelho, gente, está desatualizado desse slide. A gente estava atualizando um slide e esse a gente acabou deixando passar. A gente já fala sobre a situação de carga horária médica, mas esse quadro de composição mínima é um quadro que gerou bastante dúvida. Para a modalidade ampliada e para a modalidade complementar, a regra de composição é a mesma. Existe um bloco A e um bloco B dentro de cada uma dessas modalidades. No bloco A, assistente social, farmacêutico, nutricionista e psicólogo. Dentro dessas 4 categorias, ao menos uma delas tem que estar compondo a EMUT ampliada. E no módulo B, dentro de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, profissional de educação física e terapeuta ocupacional, também ao menos uma dessas categorias tem que estar previstas. Isso só vai ser alterado na modalidade estratégica, onde essa mesma regra de um ou outro vale, mas fica restrito à opção de nutricionista ou psicólogo. Outra regra que está dentro da composição tem a ver com a carga horária mínima exigida. Se houver médico, a composição da EMUT, se houver médico cadastrado, a equipe, é exigido que haja uma carga horária de 10 horas semanais. Já para as outras especialidades não médicas, a gente está pensando no mínimo de carga horária exigida de 20 horas. Então, essa regra, se é exigido ou não um médico na equipe EMUT, não é exigido, mas se existir a carga horária tem que ser de 10 horas, tá? A gente está logo vai ser uma nota técnica explicando exatamente esses detalhamentos que geraram algumas dúvidas. Algumas pessoas podem ter escutado em reuniões nossas que havia essa exigência do profissional médico, mas essa situação foi alterada nas últimas semanas. Além da composição física, esse quadro que no anexo está à direita, de todos os profissionais aptos para EMUT, indica as outras possibilidades de composição das EMUTs, tá? Então, desde arte-educador até terapeuta ocupacional, pode selecionar tudo. Outra dúvida que a gente ouvia era que, assim, quem estava na tabela ligado, ampliada, se era só esse, ampliada poderia. Não. Todas as modalidades podem compor com todos os profissionais que estão aptos para compor a equipe EMUT. Sobre o arranjo intermunicipal, ele é uma proposta, uma estratégia de cooperação entre os territórios. É uma forma de tentar impulsionar o acesso de municípios de menor porte a uma nova possibilidade de contratação de profissionais especialistas, que a gente sabe que diversos lugares, principalmente esses municípios de difícil acesso e de menor densidade populacional, a gente sabe. Gustavo, ficou mudo. Pronto, voltei.
Então, esse é um arranjo Mas tua intermunicipal. tela É, voltou. Agora sim. Tá certo? sim. Tá. Então, no arranjo intermunicipal, a gente tem a possibilidade desse mesmo profissional estar abrangendo municípios múltiplos, e a gente vai ter também a situação da tecnologia. A gente vai Travou ampliar de os. novo. Ah, Tá tendo umas Gustavo, travas no teu áudio, Gustavo. tá tendo trava no seu áudio e o pessoal tá reclamando que tá bem baixo ainda. Tá um pouco melhor? Gente, boa tarde. Com relação ao áudio baixo, é só ativar aí o modo alto-falante. Eu fiz isso e deu certo. Eu estou entendendo, então, que não é todo mundo que está com Isso, aqui tá dificuldades. bom para ouvir, só tá cortando, às vezes o microfone fica mudo. Eu acho que se seguirem essa orientação de colocarem no Viva Voz, facilita. E vou tentar falar mais alto. Ainda está falando que está muito baixo e cortando. Estou um pouco com receio Exato. também da internet. No Viva Voz ajuda Gustavo, muito. você está gravando essa transmissão? Acho que foi Fiamma quem perguntou. Essa Isso. gravação ela não está sendo gravada, mas a gente tem uma gravação para disponibilizar, tá? Pode ficar tranquila que até o final da reunião a gente pode estar enviando por aqui mesmo o link para essa gravação que está disponibilizada. É porque se acontecer algum ruído de comunicação, depois a gente pode dar uma olhadinha no link disponível. Pessoal, Certo. eu estou tendo muita interferência com as câmeras ligadas. A apresentação está falhando por conta de câmeras ligadas. A gente pode propor que todo mundo desligue as câmeras e só fique você, Gustavo, e tentar ver se melhora o som, já que tem a sugestão aí. Eu acho que é bom também levar essa sugestão adiante. Vamos então deixar as câmeras desligadas por enquanto a apresentação for compartilhada, que a gente talvez diminua o uso de dados da reunião. Jéssica? Estou aqui. Tá. Você está com dificuldade de escutar? Também está escutando a trava? Não, eu estou te ouvindo normalmente. Tá. Podem ser também, de repente, as conexões locais que estão com alguma dificuldade de receber o conteúdo sem as travas. Mas é isso, existe uma gravação que vai ser disponibilizada para vocês aí por meio do chat, podem ficar tranquilo que a gente vai deixar vocês com uma gravação. Essa a gente acabou não gravando, né? Não houve esse questionamento antes, e aí a gente não gravou até o momento. Eu vou voltar para a apresentação, e se houver mais alguma dificuldade, vocês vão sinalizando. Estava falando das TICs, né? Que é a tecnologia da informação e comunicação, e são os equipamentos que vão possibilitar a realização de atendimento remoto entre profissional e paciente por meio dessas ferramentas, que seriam o computador, a gente vai ter o computador, a internet, a câmera, o microfone, para que haja um incentivo de custeio para os municípios conseguirem ofertar esse tipo de atendimento remoto, vai ser transferida uma parcela única de R$ 15.000 como incentivo de implantação e R$ 2.500 como incentivo de custeio. Então, ele vai vir mensalmente. A gente ainda vai chegar nas regras de transferência dos valores que são relativos à IMULT, mas todos eles vão ser enviados em 7 parcelas. Para que seja solicitado atendimento remoto, há um requisito de disponibilidade de uma sala para atendimento remoto pela IMULT. Um profissional da área da saúde tem que estar auxiliando o uso da TIC e os processos gerenciais de consulta.
Os equipamentos que sejam suficientes para o atendimento virtual, quais sejam o computador, a internet, a câmera e o microfone. E a atividade ela tem que estar disponibilizada durante todo o horário de funcionamento da unidade. No entanto, a adesão ao atendimento remoto, ao uso das TICs, ele é facultativo, todas as modalidades. Entrando em relação ao credenciamento, o credenciamento ele está submetido às mesmas regras de credenciamento que a portaria de consolidação número 2 do Ministério da Saúde aborda. A gente tem uma regra de teto de que para ampliada a cada 10 equipes que estejam vinculadas e homologadas nos municípios, ele vai fazer jus a uma EMUT. Então tem direito a uma EMUT a cada 10. Já para complementar, é a cada 5 e para a estratégica a cada 1. Seguindo, em relação aos critérios de priorização de quais solicitações de credenciamento vão ser priorizadas, a gente tem um primeiro índice, que é o índice de vulnerabilidade social, que é o mesmo índice que está sendo praticado nos mais médicos, é o índice do IPEA. Se tiver curiosidade, é só colocar no Google IVS IPEA, que já aparece o site de acesso ao IVS. Um outro critério de priorização são as solicitações que requerem um número menor de EMUT e que utiliza a modalidade mais abrangente, tal como a EMUT ampliada. Isso não quer dizer que municípios que tenham menos de 10 equipes que possam estar vinculadas à EMUT, que eles vão ter que solicitar a ampliada. Quer dizer que ele vai ter que solicitar a modalidade que seja correspondente ao seu quantitativo. Do tipo, tenho 22. Então, tenho direito a 2 EMUTs ampliada e uma estratégica. Então, nesses critérios, a EMUT ampliada vai ser fomentada, vai ser priorizada. E o terceiro critério de solicitação, de priorização, a gente está falando de solicitações de equipes que já estejam em funcionamento. Então, estados e municípios que conseguiram bravamente permanecer com as equipes NASFs, sendo financiada por esses entes, vão ter prioridades. Essas EMUTs que já estão, essas equipes NASFs, desculpa, que já estavam em funcionamento. A nível de detalhamento, o município ele pode compor com mais de uma modalidade de EMUT, então você pode ter uma EMUT ampliada e uma estratégica, dependendo do quantitativo de equipes que estejam vinculadas à atenção primária à saúde. Cada equipe homologada só será contabilizada para o credenciamento de uma EMUT, então só equipes vinculadas e homologadas vão fazer jus. Esse é um cenário importante de vocês do Maranhão estarem atentos, que a gente tem feito o acompanhamento semanal do credenciamento. Os dados do dia 19, que foi segunda-feira, eles mostram que no Maranhão existem, até o mês passado, tinham cadastradas 156 equipes NASF em todo o estado. Até o presente momento, já foram solicitadas 326. É um estado que conseguiu já solicitar mais EMUTs do que hoje a gente tem de equipes da atenção primária à saúde que colocariam como um potencial de cobertura de 100% dessas equipes. Então, hoje, o cenário do Maranhão ultrapassou o 100% do alcance potencial, que é ótimo. Né? Acho que fizeram o dever de casa, estão solicitando, é isso mesmo, tem que solicitar. Em relação ao custeio emergencial, ele vai acontecer via transferência fundo a fundo. A gente está falando do custeio emergencial ligado à portaria 544, que vai fazer o depósito de 7 competências financeiras, contando de junho desse ano a dezembro desse ano. Então, vai cair tudo de uma vez. A parcela de junho ela vai ser usada como incentivo para a implementação. E o prazo para a solicitação de credenciamento no e-gestor é o mês de junho. E o cadastramento no CNES também é este mês. A gente acha que vai até, porque a gente está falando da competência, né, de junho, que vai até o dia 7 de julho. Então, é o prazo limite de cadastramento para essas equipes para receber o financiamento federal. Agora, a gente vai entrar na questão que eu tinha comentado do passo a passo da solicitação de credenciamento. O primeiro passo, vocês já sabem, é abrir o e-gestor AB. Faz
o login, né? Coloca o usuário, a senha, vai abrir a página do e-gestor, uma opção, uma guia chamada Gerencia APS. Você acessa a aba do Gerencia APS, ali já vai aparecer o nome do município, que está pleiteando o credenciamento, fazendo a solicitação de credenciamento. Na aba seguinte, vão ter 4 colunas, uma de adesão, outra de credenciamento, outra de custeio emergencial e outra de apoio. Aqui, justamente para as emultes e as outras modalidades que vocês devem estar vendo na portaria 544, é na aba do custeio emergencial. Clicou na aba do custeio emergencial, já vai aparecer um cenário de quantas emultes podem ser solicitadas, de quantas já foram solicitadas, de qual é o saldo, de como elas podem ser solicitadas. Visto isso, inicia-se uma nova solicitação. Nessa nova solicitação, você vai ter que já definir qual vai ser a modalidade selecionada, seja ampliada, a complementar ou a estratégica. Selecionado, você vai ter que vincular a esta emult a quais equipes ela vai estar vinculada. Lembrando do quantitativo, se for uma emult ampliada, vai ter que vincular de 10 a 12, se for a complementar de 5 a 9, e a estratégica de 1 a 4. Marcou, essas são as equipes que vão estar vinculadas. O passo seguinte é indicar se quer ou não o adicional da atividade virtual por meio de atendimento remoto. Aí seleciona se sim ou se não. Olha na aba de cima também, no caso de selecionado emult ampliada, se quer ou não realizar um arranjo intermunicipal. Se selecionou sim para o arranjo intermunicipal, vai ser obrigatório constar o número de processo da resolução CIB, certo? É necessário que para a emult ampliada, se for selecionada a gestão intermunicipal, o número único de processo da resolução CIB. Anexa esse número e o passo seguinte, lê a declaração com o que você está concordando, finaliza a solicitação. Finalizada a solicitação, não é mais possível editar. Então, esse último passo tem que estar tudo certinho. Se cometeu algum erro, se quer fazer algum tipo de alteração, tem que mandar e-mail para a gente. Aí a gente vai passar depois aqui um passo a passo. Gustavo, tem alguém de mão Oi? levantada? A Patrícia levantou a mão. Você vai dialogando durante a apresentação ou você vai preferir que faça a pergunta no final? Vamos ver o que ela quer falar. A gente está terminando a apresentação, mas vamos ver se de repente o que ela quer perguntar a gente ainda não falou. Mas pode falar, Tá Patrícia. ótimo. Oi, gente, boa tarde. Sou Patrícia, estou à frente do Departamento de Atenção à Saúde da Família do Estado. Gustavo, era só para você deixar bem claro, porque assim, a gente ainda está recebendo muitos processos no departamento de solicitação de emult para resolução CIB. E aí, como você já falou agora, né, na sua apresentação, que apenas a ampliada precisa da resolução CIB, era só mesmo para você ressaltar. Porque se você vê a quantidade de processos que tem chegado aqui no nosso departamento para que a gente encaminhe a CIB para qualquer forma de emult, assim, a gente tem entrado em contato com os municípios, informando que não é necessário, né? Mas ainda assim vem chegando bastante processo aqui no departamento para a gente. É só para ressaltar. Importantíssimo saber disso, viu, Patrícia? Não vai ser autorizado a possibilidade de arranjo intermunicipal para outras modalidades de emult que não sejam ampliadas. Bom saber dessa notícia, né? No sentido de a gente poder estar desconfundindo uma potencial erro de interpretação que pode ter acontecido, mas o próprio sistema ele só vai liberar para a gestão intermunicipal a emult ampliada. Gustavo, tem mais uma pessoa com a mão levantada, que é o Ed Johnson. E aí, não vai abrir para pergunta, então? Eri, você consegue? Acho que a gente tem mais 4 slides aqui. Você consegue esperar? Posso encerrar a apresentação e a gente abre para a pergunta de todo mundo?
Eu acho melhor também, porque está tendo mais pessoas levantando a mão, então acho que eles podem levantar a mão, porque aí fica já por deixa ordem. indicado. Isso, e a gente termina a apresentação e abre para as perguntas. Maravilha, então, Rosana. Vou dar sequência, então, aqui para a gente estar finalizando, e aí a gente retorna, mesmo que seja para mostrar os slides de novo, tá? Depois. Em relação ao custeio, aqui a gente tem só um quadradinho que vai apresentando o potencial de financiamento por categoria que pode ser recebido. Para a Emult ampliada, contando o alcance do desempenho, que vai ser contabilizado para o ano que vem, contando o valor de custeio do atendimento remoto mediado por TIC, a gente vai ter um total da ampliada de 47.500, para complementar de 32.500 e para que podem levar à suspensão de repasses. Primeiro, a existência, inexistência de equipe cadastrada no CNES. Então, se não for cadastrado no CNES, não vai receber o repasse. O descumprimento de carga horária mínima da equipe ou de carga horária profissional prevista para cada modalidade de Emult. O número de equipes vinculadas à Emult em quantitativo inferior ao exigido para a modalidade. Então, assim, eu credenciei para uma ampliada, mas coloquei 9 equipes vinculadas. Não vai receber o repasse. A ausência de envio de dados regular por meio do CISAB, por até 3 competências consecutivas, e denúncias de irregularidade. Em relação ao pagamento por desempenho, a gente tem 5 indicadores de desempenho que vão ser válidos a partir de 2024, reforçando também pagamento, monitoramento, critérios. A gente não está falando de dados que a gente vai ter nesse ano, somente para 2024. Esses indicadores, eles são o percentual de solicitações respondidos pela Emult em até 72 horas. A gente está falando de acesso ao profissional da Emult em até 72 horas. A satisfação da pessoa atendida pela Emult, que vai ser uma ferramenta de avaliação de atendimento para todas as equipes da atenção primária, vai estar ligado ao Conect SUS, vai ser por meio de NPS. A gente tem um terceiro indicador, que é a resolução de ações interprofissionais com a Emult. A gente está falando de desfecho de ação, a gente está falando de qual é o caminho que se encerra um fluxo de entrada, de acesso à Emult. As quantidades de ações realizadas pela Emult, sendo avaliadas todas aquelas práticas que foram abordadas nos primeiros slides, e o percentual de atendimentos remotos feitos pela Emult. Chegamos no nosso último slide, que é o monitoramento e a avaliação. O monitoramento e o acompanhamento vai se dar do CISAB. Será possibilitado o monitoramento dos resultados a nível de estado, município, unidade e equipe. Esses resultados vão estar disponibilizados em endereço eletrônico da SAPS. E os municípios do Distrito Federal também poderão estabelecer mecanismos locais complementares de autoavaliação, de controle, de regulação, de cofinanciamento e acompanhamento. É isso, gente. Encerramos a apresentação. Acho que agora a gente pode dialogar. Acho que estou vendo que tem 4 mãos levantadas já. Né? Isso. E já está por ordem. 5 agora. Começando pelo Eri Johnson. Vamos lá, Eri Johnson. Eu vou deixar minha câmera desligada por enquanto, mas tento quando for falar. Eri, estamos pronunciando certo? Oi, Você gente. prefere ser chamado por Eri? Eri, pode chamar por Eri. Tá ótimo, então vamos lá. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com todo mundo? E, Gustavo, eu tenho, uma dúvida, lógico, com certeza, e ao mesmo tempo eu quero uma solução, né, sobre essa questão do que eu quero perguntar. Por exemplo, no início de cadastramento, né, dentro da plataforma do e-gestor, eu solicitei, né, uma equipe, né, como estratégia, sendo que depois que eu parei para analisar, que lá na complementar eu poderia ter pego a equipe complementar ao invés da estratégia.
Como é que faz nessa situação? Eu tenho como reabrir esse processo para fazer a correção e solicitar complementar, ou eu não consigo fazer esse processo? Do jeito que eu já solicitei dentro do gestor, ficou lá, e aí eu vou continuar mesmo na estratégica. Certo? Eri, você, para mudar, para fazer uma edição da modalidade que você solicitou, você vai ter que mandar um e-mail com um ofício de cancelamento desse credenciamento que você fez. Vou pegar aqui um endereço já de e-mail para você mandar. Você vai, se você quiser, eu coloco aqui, Gustavo, no Tá bom. chat. E é isso, acho que como eu estava abordando na apresentação, né? Depois de finalizado, qualquer edição ela não vai ser possível de estar sendo feita. Acho que era essa a dúvida e a solução que você queria ou tinha mais coisa aí? Era também, e justamente essa era a solução que eu também estava procurando para saber diretamente, né? Outra coisa, Gustavo, com relação da composição das equipes, né? Por exemplo, cada equipe lá tem as categorias profissionais que são fixas, né? No caso, quando fala, por exemplo, lá eu tenho um educador físico, né? Lá na estratégica, ou um farmacêutico, ou um nutricionista, né? Bom, só suposição aqui. No caso, eu tenho que solicitar apenas um, no caso, como fixo, e caso eu queira complementar com os demais, eu posso, ou eu tenho que contratar aqueles 3 que estão lá e complementar com os demais que eu necessito lá nas possíveis? Os fixos, entenda como uma regra mínima. Você está falando que para a modalidade estratégica, você colocou um nutricionista, um farmacêutico, acho que era um assistente social, né? Desculpa se eu perdi, mas tinha um terceiro. Dentro do fixo, minimamente teria que ter ou um psicólogo ou um nutricionista para estratégia. Você já está cumprindo esse critério mínimo. Quem você colocar a mais, aí você tem toda a autonomia de decisão dessa equipe estratégica, que, claro, se for a complementar, que você está pensando em alterar, aí você vai ter que ver a composição fixa, a composição mínima prevista para emulti complementar. Mas dentro da estratégia, desse exemplo que você trouxe, você já está certo, entendeu? Entendi, então, Gustavo. Obrigado. Era só as minhas dúvidas sobre a situação, tá? Eu acho que vale ficar atento também, só complementando o que o Gustavo trouxe, a questão da carga horária mínima também. Além dos profissionais mínimos, ficar atento ao que ele apresentou sobre carga horária mínima por categoria, que eu acho. Não foi tua pergunta, Eri, mas eu estou aproveitando a tua pergunta para reforçar essa questão, que o que tem hoje como diferencial, tem categorias de profissionais que são uma equipe mínima para a Emulti e tem uma carga horária por cada modalidade de equipe que também traz uma característica mínima, ou melhor, máxima, nesse caso, da carga horária por categoria profissional. Eu acho que esses 2 pontos são importantes da gente ressaltar. Sim, são 2 pontos bastante importantes a ser ressaltados. Uma na questão dessa composição e também a carga horária que cada profissional tem que ter dentro da equipe. Muito bem colocado, tá? Obrigado. Exatamente, Eri, é isso, né? Assim, para a emulti estratégica, você vai ter, enquanto equipe, no mínimo, tem que compor 100 horas. Então, ao todo, somando agora de todos esses profissionais que estão na sua emulti, tem que dar no mínimo 100 para a estratégica, 200 para complementar e 300 para ampliada. E a carga horária, por categoria, tem um teto, né? Se, por exemplo, se tivesse 3 nutricionistas, cada um com 2 nutricionistas com 60 horas, você já não poderia para ir multi-estratégica, porque no caso é 40 horas. Eu vou dar sequência, mas a gente volta aí a conversar com você se surgir outras dúvidas, tá, Eri? Acho que tá o Cirlândio agora. Ô, Gu, você me dá licença só para eu esclarecer um pouquinho dessa questão do ofício de cancelamento, que é algo que é tão importante que, às vezes, é importante esclarecer, né? Qualquer solicitação, pessoal, que for realizada, né, que foi realizada de maneira errônea, ou, não, Jéssica, mas eu fiz a minha solicitação e depois pensei melhor, o meu território seria melhor para tal modalidade, para o meu território seria melhor tal modalidade,
que que acontece? Vocês vão fazer um ofício, bem como o Gustavo trouxe, vocês vão realizar via ofício, esse ofício, aos moldes da portaria 241 de 2023, tá? O número desse ofício que foi gerado, vocês vão mandar no e-mail que eu coloquei aqui no chat, que é custeio.saudedafamilia@saude.gov.br e solicitar o cancelamento. Por que que eu preciso mandar o número do protocolo, né, desse ofício, para esse e-mail? Para que seja feito da maneira mais possível, mais rápido possível, o cancelamento dessa solicitação, tá certo? Por conta do prazo muito apertado. Obrigada, Gustavo. Pode repetir o e-mail? Aqui no chat, olha. Deixa eu pegar ele. Custeio.saúde, sem acento, da família, sem acento. Então, custeio.saúde da família, sem acento, @saude.gov.br. Eu acho que podemos seguir, então, com a pergunta do Cirlândio. Só repete novamente para mim. Então, é só olhar no chat. Vocês não colocaram, Gustavo? Sim, o e-mail está Aqui no no chat, chat. Cirlândio? Cirlândio, você está nos escutando? Oi, boa tarde. Boa tarde. Vocês estão me escutando agora? Estamos sim. Agora escutamos. Estamos. Bom, boa tarde a todos. Eu estou aqui, Gustavo, com mais 3 pessoas participando dessa apresentação. A nossa dúvida é o seguinte: o município de Itapecuru-Mirim, nós temos o prazo de fazer a solicitação, de solicitar até o dia 30/6. E precisamos cadastrar esses profissionais do CNES até o dia 7 de julho do mês que vem. Como é que nós vamos saber, nesse intervalo, se as equipes que nós solicitarmos será homologada? O Ministério publicará uma portaria homologando as equipes solicitadas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: nós temos 21 equipes de saúde da família. Fazemos jus aqui a 2 ampliadas. Essa solicitação, ela ocorrerá em 2 etapas. Solicita uma vez indicando 10 equipes, por exemplo, e na segunda solicitação indica as 11 equipes. Essa é a minha dúvida, a nossa dúvida. Ô, Cirlândio, aproveita que está com o microfone aberto. Me ajuda a entender essa segunda dúvida. São 2 equipes ampliadas que você está tentando solicitar? São 2 equipes ampliadas, sendo que o município hoje tem credenciado 21 equipes. E vamos solicitar 2 equipes ampliadas. A dúvida é, se numa única solicitação eu já posso marcar todas as 21 equipes, ou vou precisar fazer o processo 2 vezes. Em uma etapa, eu indico quais as equipes irão compor. A primeira é multi, e na segunda etapa, eu indico quais as equipes irão compor. A segunda equipe é multi. Quais as UBS. Você compreendeu? Deu para entender, sim. Começar pelo final. Você vai ter que fazer 2 solicitações de credenciamento, uma para cada, porque o teto de uma solicitação seriam 12. Como você está falando do universo de 21 equipes, teriam que ser solicitadas 2 EMULT ampliadas, como você fez o cálculo. Então seriam 2 solicitações mesmo. Qual era a primeira pergunta? Que agora também me fugiu. Bom, a primeira pergunta é a seguinte: o município ele tem até o dia 30/6 para fazer a solicitação. E tem até o dia 7/7 para fazer o cadastro desses profissionais no CNES. A contratação desses profissionais, tendo em vista que, no nosso caso, nós não temos eles no quadro, ele envolve projeto de lei, seleção e tal.
Como o município vai saber? Vai conhecer se entre a solicitação até o dia 30 e o dia 7, que é o prazo final, para vincular esse profissional no CNES, se a solicitação do município for homologada, porque corre-se o risco de o município solicitar, não ter a equipe homologada, contrata-se os profissionais e não tem a equipe, no caso, homologada pelo Ministério. Certo. Eu vou começar respondendo e aí eu vou pedir uma ajuda aí também, já. Me ajuda aí no que mais a gente pode estar pensando junto com ele. A portaria de homologação vai sair de fato só depois desses prazos de cadastramento e credenciamento. Nesse prazo não tem mesmo como você saber quais serão abarcadas e quais não serão. Existem os critérios de priorização, né? Que acho que a partir desses critérios de priorização, você se orienta para o cadastramento e para o credenciamento dessas equipes. O município está colocando profissionais no seu quadro, recebendo um financiamento federal que até então ele não estava recebendo. Então, alguns municípios que já tinham equipe NASF, ele não tinha apoio do governo federal para estar recebendo um financiamento. Mas existe a possibilidade de algumas equipes não serem contempladas. A gente já tem hoje um universo de 6 mil solicitações. A gente tem um universo além do orçamento que a gente tem para esse ano. Então, vão haver algumas seleções. Jé, me ajuda nisso. O que mais? Cirlândio, né? Cirlândio, sim. Cirlândio, prazer. Cirlândio, só para completar um pouquinho isso que o Gustavo falou sobre a sua segunda dúvida, eu estou entendendo, e aí se eu estiver errada você me corrige, tá? Que você me perguntou assim, eu tenho que credenciar uma ampliada e esperar a resposta dela para depois vincular a outra? Não, tá? Não é exatamente essa dúvida, não é. Uhum. Então, em relação ao processo de solicitação da ampliada, eu entendi que eu vou marcar as equipes correspondentes para o mamute, uma etapa, logo em seguida eu vou repetir o processo para a segunda etapa. Isso eu Isso, compreendi. é logo Certo. seguida mesmo, tá? A dúvida que nós temos então o município hoje, no nosso caso, para 2 equipes ampliadas, nós não temos RH suficiente para compor essa equipe. Daí o município vai precisar fazer contratações de profissional. Então o Uhum. município ele não sabe se a solicitação dele será homologada. Então Isso, corre-se o risco dele assumir uma despesa de isso. RH e não ter essa contrapartida do Ministério, pois esse pedido pode ser indeferido. Como já foi dito Isso. aqui, você já tem muitas solicitações e vão Uhum. priorizar aquelas equipes que anteriormente tinha NASF e tudo mais. Isso. Na verdade, o primeiro critério de priorização é o IVS, o segundo, né, conforme a quantidade de equipes que foram pedidas, né, para credenciamento, e depois as equipes já em funcionamento, né? É, Resgatando um pouquinho o que o Gustavo trouxe, a gente vai ter uma portaria de homologação, né, para homologar essas equipes. Anteriormente vai ter uma de credenciamento, então vai ter uma portaria de credenciamento e uma de homologação. E de fato, né, não é algo que a gente consegue dar uma previsão, né? Qual a quantidade de equipes que vão ser vinculadas? Infelizmente a gente não consegue, mas a gente entende e acha válido essa preocupação mesmo, tá? De se atentar mesmo ao RH, que às vezes precisa ser contratado, né? Mas de fato é algo que a gente não consegue dar dar uma previsão, ter uma previsão disso. E vai ter que aguardar mesmo as portarias de homologação, tá? Disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. E realmente essa portaria não tem previsão. No caso, ela não sairá, não tem uma garantia que sairá até o dia 7, não é isso? Não, não. Não temos Tá, previsão da data de publicação da portaria de homologação. tá. Muito obrigado. Nada. Dando continuidade, então, agora a gente tem o Thiago. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Aham, baixinho, mas sim.
Tá ok, deixa eu tentar aumentar aqui um pouquinho o volume. Melhorou? Sim, sim. Certo, boa tarde. Meu nome é Tiago. Uma das minhas, eu tinha 3 questionamentos, só que uma delas o colega que me antecedeu realizou. Mas finalizando ainda sobre o assunto, uma vez visto que a gente não tem previsão da portaria de homologação dessas equipes solicitadas para credenciamento, eu sou obrigado, como município, a fazer esse cadastramento dessas equipes no meu sistema CENES até o dia 7 de julho. Sim, Tiago, a data de solicitação de credenciamento via e-gestor, o prazo final é até o dia 30 de junho, tá? Para fazer essa solicitação. E pela data liberada pelo CNES, né, a gente tem a competência de junho ela fecha no dia 7 de julho, tá? E aí, para a vinculação desses profissionais, é necessário que sejam vinculados no sistema, no CNES, até o dia 7 de julho, que é a competência de junho. Certo, entendi. Porque normalmente a gente espera a portaria de homologação e depois que fazemos o processo de contratação dos profissionais e tudo mais. Isso. Aí, Tiago, algo muito importante da gente trazer aqui também é porque o que acontece? Esse caminho que você está nos trazendo, de fato, é o caminho que é mais frequente, né, na vinculação, homologação das equipes. É o cadastramento, o financiamento que a gente fala, que é o financiamento, o pagamento ordinário. O que é isso? É um caminho que é feito para todas as equipes, né, corretinho e tudo mais, conforme a disponibilidade orçamentária. O que a gente está tratando aqui é de um custeio emergencial, tá? É um valor que veio de ementa, enfim, para fazer o custeio emergencial dessas equipes. Porque, assim, antes a gente não tinha nem a possibilidade de financiamento dessas equipes, né? Elas não eram nem liberadas. O cofinanciamento não é nem liberado, né? Não era nem liberado para essas equipes, né? A gente conseguiu uma liberação através desse custeio emergencial e aí houve essa liberação dessa verba para poder fazer essas vinculações, né? Sendo um custeio extraordinário, né, de um rito extraordinário, né, que é um rito que espera-se que seja realizado dessa forma só esse ano, tanto que o pagamento vai ser por parcela única, não vai ter pagamento por desempenho, né, não vai ser monitorado os indicadores por desempenho. Então, tudo isso é um feito através do rito extraordinário, do custeio emergencial, né? Mas a gente entende que o rito ordinário é bem como as outras equipes que você trouxe. Certo, certo. Compreendi então. Por conta da rúbrica, né, orçamentária que é diferente. Isso, exatamente. A origem, né, do financiamento, ele é feito de uma maneira diferente, tá? Mas se a gente não conseguisse esse cadastramento, por isso que os prazos são bem menores, né? Eu estou vendo aqui o pessoal falando no chat sobre o rito corretinho, que é, né, aguardar a homologação para o cadastramento do CNES. Isso requer um tempo maior, né? Sendo custeio emergencial, e sendo muito sincera com vocês, o custeio emergencial ele precisa ser feito e aplicado de uma maneira emergencial. Então, por isso que a gente precisa que esses prazos sejam mais encurtecidos. Certo, tudo bem, compreendi. Obrigado. Eu tenho mais coisa aqui para finalizar. Sobre o NASF, o ENASF, saiu uma portaria dizendo que essas ENAF, esses NASF seriam priorizados, né? E se transformariam em EMUDs. A pergunta que eu tenho sobre o NASF é qual modalidade ele vai se transformar? Vamos dar um exemplo. Eu tenho um município que eu solicitei uma estratégica e uma complementar, certo? Esse ENASF que eu já tenho cadastrado no meu sistema, ele vai virar que modalidade? Ótimo, uma ótima pergunta, Gustavo. Então,
a gente vai cadastrar essas EMUTs no mesmo código das ENASFs, né? Houve a portaria 472, do dia 31 de maio de 2023, que veio com essa mudança de nomenclatura. Então, o que era ENASF passou no CNES, né? Passou para a nomenclatura EMUT. Obviamente, até porque não tem sentido, né? A EMUT vir com outro nome de registro no CNES. Então, essas equipes já registradas, né, essas equipes que vão ser cadastradas agora, essa EMUT que você falou, estratégica e complementar, elas vão ter que ser vinculadas ao código 072 no CNES, que estarão vinculadas a um INE da EMUT, tá? Aí, essa equipe que você já tinha de ENASF, você pode, se os profissionais já tiverem cadastrados na 072 e já tiver vinculados à unidade de saúde que vai ser pertencente ali à EMUT, já está tudo correto, tá certo? Certo, entendi. Então vamos lá. Eu tenho o NASF, certo? Esses profissionais já estão lá cadastrados, embora eu não estava tendo financiamento para ele. As únicas coisas que eu tenho é adequar, né? Adequar esse NASF para EMUT, lógico, e vincular, vamos dar um exemplo, como eu fiz uma solicitação para outras equipes, eu pegar esse NASF e vincular as equipes que eu fiz a solicitação de credenciamento no gestor, tipo a estratégica, eu vou vincular aquelas 4 equipes da estratégica que eu escolhi, é isso. Exatamente. Uhum. Certo, e só para finalizar, eu tenho o NASF, esse NASF, ele está cadastrado, ele está com 2, 3 profissionais lá mantidos, só para não perder a equipe, vamos dar um exemplo, e nunca saiu portaria nenhuma de descredenciamento ou alguma coisa do tipo. Então, eu posso ainda utilizar esse NASF para critério de cadastramento. Sim, você pode, respeitando todos os regramentos e CBOs e cargas horárias estipulados na 635. Pronto, obrigado. Era só isso. Nada, querido. Nayara, por você. Estamos te ouvindo já, viu, Nayara? Boa tarde. Boa tarde. Então, a dúvida é que o colega acabou, era sobre, realmente, aqui no meu caso, que eu mantive o NASF, né? E hoje eu tenho essa posição de conseguir ampliar a equipe. E aí a dúvida já foi bastante esclarecida como eu devo fazer. Eu vou dissolver, entre aspas, esses profissionais que estão lá dentro, agregando as outras equipes e solicitar mais para que a gente possa ter o controle e aumentar as equipes. Exatamente, só para deixar clarinho, né, a EMUT, ela vai ser identificada no CNES por um INE específico, né, classificado com código 072, né, que hoje já se chama EMUT, tá, mas anteriormente era o ENASF, é o mesmo código, só mudou o nome, tá? Os profissionais que podem compor a EMUT devem ser cadastrados nesse INE da EMUT com código 072, e aí atendendo o regramento da 635, tá? Certo, Jéssica. E se não, me desculpa, meu amor, só para completar. E se não existisse anteriormente o NASF, nunca tive NASF, e agora eu quero ter uma EMUT. Então, vai ser necessária a criação do INE novo, né, com código 072, que é esse INE novo do ENASF, para cadastramento da EMUT, tá? Esse INE novo da EMUT, perdão, é por causa do costume. Muito obrigada, Jéssica. De nada. Obrigado, Nayara. Pamela, você quem está na fila. Boa tarde a todos. Meu nome é Pamela. Na verdade, a minha dúvida basicamente também era dos 2 colegas anteriores, né? Aqui no município a gente manteve as equipes do NASF, né? Mesmo não tendo o custeio, mantendo o custeio do município, e eu estava com essa dúvida com relação ao quê? Que a gente iria incorporar essa equipe dentro das equipes EMUT, né? A gente só passaria a fazer essa troca, vamos dizer, né?
que era equipe NASF já cadastrada, de fono, psicólogo, fisioterapeuta. E A gente só vai passar agora a ser uma equipe EMULT. isso, é Pamela, né? Isso. E atentando ao regramento da carga horária e da composição, tá? Da 635. Certinho. Então, era essa a minha dúvida. Os colegas anteriores também já ajudaram a detalhar, né? Mas eu agradeço até por ter essa explicação bem detalhadinha. Que isso, imagina. Ô, Jéssica, Por enquanto, deixa eu até reforçar que na apresentação, gente, só para ajudar aí nesse questionamento, até na própria apresentação, vocês mostraram o teto, que esse teto, pelo que eu entendi também, ele é baseado nas equipes NASFs que existiam no município. Então, vocês, na apresentação, já mostraram a planilha com o teto do Maranhão e com o que foi feito de adequação, né? Que já passou do teto. É isso? Tô certa? É isso mesmo, Rosana. E esse teto, ele também varia, né? Assim, à medida que vá se ampliando o número de equipes de saúde da família, consultório na rua, no estado, a proposta é que as EMULTs para os próximos anos também acompanhem esse crescimento, né? Então, o credenciamento ele vai estar aberto depois de julho, né? Vocês podem credenciar. O que não vai ter financiamento para equipes que forem credenciadas depois desse prazo de junho. Pamela, você acho que se encerrou, né? Agora é Neubezinha. Tá com o microfone fechado. Boa tarde. Boa eu estou como tarde. coordenadora da rede de cuidados da pessoa com deficiência. E aqui é somente uma dúvida que eu fiquei no anexo dessa portaria, né? Quando ela fala lá no anexo 1, que assim, nosso maior problema, um dos maiores problemas da rede é a questão da contrarreferência, né? Principalmente pela falta de profissionais da equipe multidisciplinar na atenção primária para reabilitação. E aqui no anexo 1, quando tem assim, assistente social ou farmacêutico, ou fisioterapeuta, ou quando tem CEO, né? A minha dúvida seriam escolhas, um ou outro, que a gente sabe que esses profissionais, eles não vai o serviço de um, a assistência do não vai substituir a assistência do outro, né? Então, assim, eu fiquei só um pouquinho em dúvida em relação a isso, porque a gente precisa ter esses profissionais da equipe multi, não como um ou outro, mas sim a presença deles para que possam, né, sair da atenção especializada para gerar rotatividade e aumentar o acesso, que eles possam seguir na continuidade do cuidado do seu território. Entendeu? Então, é só uma questão de interpretação, se é um ou outro, ou se são todos que podem ser contratados. Então, é mais ou menos essa a minha dúvida. Neubezinha, obrigada pela sua questão. Alguém ia falar alguma coisa? Eu falei errado? Nelbe. Ah, Neubezinha. É isso? Nelbe. Isso. Vamos tentando. Minha querida, é o seguinte. A gente concorda com isso que você está trazendo, a gente entende que a equipe multi, a gente precisa de diversos saberes, e dentre esses saberes, um saber é muito diferente do outro, por isso que lá no anexo 1, se você tiver com a sua portaria aberta, no anexo 1, né, da portaria 635, todos esses profissionais que estão na última e penúltima coluna, eles são aptos para estar em qualquer uma das modalidades da EMULT, né? Então, a EMULT ampliada, bem como a EMULT estratégica, ela só vai ter a questão de categoria fixa. Então, para ela fazer o cadastramento dessa equipe, né, a solicitação de credenciamento, e também submeter esses profissionais ao CNES, eles vão ter que ter minimamente 2 profissionais. Então, um de uma área mais geral e outro de uma área de reabilitação, vamos colocar assim. Então,
ele vai ter que ter ou um assistente social, ou um farmacêutico, ou um nutricionista, ou um psicólogo. Dentre esses 4, ele vai ter que ter um. E da área de reabilitação, que vai ser um físio, ou um fono, ou um profissional de educação física, ou um terapeuta ocupacional. Porém, isso só vai ocupar, esses 2 profissionais, eles só vão ocupar uma parte da carga horária, tanto da ampliada, 300 horas, quanto da complementar, 200 horas. Todas as demais horas, elas podem ser completadas com qualquer profissional que esteja na última coluna do anexo, do primeiro anexo, tá? Do anexo 1 da portaria. Então, por exemplo, eu escolhi lá um assistente social e um fisioterapeuta, mas eu posso colocar nessas outras horas que me restam, né? Por exemplo, eu contrato um assistente social de 40 horas e um fisioterapeuta de 40 horas. Formei 80 horas, as 220 horas que sobrarem, no caso da ampliada, por exemplo, minimamente, eu posso colocar um farmacêutico, um nutricionista, um psicólogo, tá? Mediando e respeitando os CBOs e cargas horárias do regramento da 635. Obrigada. Nelby, acho que reforçando, que pode, né, assim, se é a sua dúvida e se é de outras pessoas também, é isso, é um ou outro. E aí imagina que para ampliada e a complementar tem 2 blocos de é um ou outro. O primeiro bloco, ele começa no assistente social e termina no psicólogo, e o segundo bloco começa no fisioterapeuta e termina no terapeuta ocupacional. E isso é o bloco 1 e 2 para ampliada e complementar, sendo que para estratégico o bloco é composto por nutricionista ou psicólogo. E isso é composição fixa mínima, que é também uma forma da gente fortalecer que, no mínimo, essas categorias estejam compondo as EMULTs, que a gente reconhece a importância de todas, mas essas são profissões que acabam sendo mais demandadas por critérios epidemiológicos, por situações. O que você não vai poder fazer é, por exemplo, um ambulatório de reabilitação, do tipo, vou ter um nutricionista e 6 fisioterapeutas, né? Por conta da carga horária de categoria que tem um teto, né? Claro, a ideia é abarcar todos esses núcleos, da assistência psicossocial, da reabilitação, da atenção alimentar e nutricional. Então, é isso, né? Tem essa composição fixa mínima, que a regra é um ou outro, e aí segue a lógica do que a Jéssica está explicando, né? Esse outro quadro com todas as outras profissões, todas as outras 22 categorias que você pode estar compondo, né? Obedecendo carga horária e tudo mais que a Jéssica falou. Acho que é algo importante da gente reforçar mesmo. Obrigado pela pergunta, viu? E outra coisa, Só Gustavo, eu uma acho outra que pergunta rapidinho. Desculpe, Nelby, só deixa eu complementar o que o Gustavo está trazendo, é Rosana que está falando. Só porque, para complementar isso, que essa forma, ela tem a ver também com a singularidade de cada estado, de cada município e de cada região do país. Então, é olhando para a rede de cada município, olhando para a singularidade de cada rede, é que o gestor vai poder compor essa equipe para a atenção primária. Então, é importante a gente também dialogar com isso, né? Com as diversidades tanto de oferta de profissional, quanto das redes existentes em cada território. Pode fazer a tua segunda pergunta, Nel. Não, era só, no caso, só para esclarecer que eu tenho dúvida, seriam 2 desses profissionais por bloco ou 2 por categorias fixas? Seriam... São 2, porque na complementar e na complementar e na ampliada são 2 blocos, né? Então, entre um assistente, por exemplo, um assistente social e um fisioterapeuta, né? Você já é um por bloco. Um por bloco, exatamente. Tá. E aí é 2 porque tem 2 blocos na complementar e ampliada, entendeu? Por isso a confusão. Dando sequência, então... Para a equipe mínima, né? Como reforçando isso. Júlio César, tá contigo. Boa tarde, pessoal. Júlio César, técnico da Secretaria de Estado da Saúde, Departamento de Saúde do Adulto e Idoso, e dando apoio aqui no Audácia também, Departamento de Atenção à Saúde da Família. Com relação a uma pergunta vinculada
ao IAF, que tem uma correlação muito próxima com a EMUT, né, à vista que nós temos o profissional de educação física entre os profissionais definidos, né, as categorias definidas para a EMUT. Nós queríamos saber como é que, se vocês têm essa informação, como é que vai ficar essa situação desses núcleos de IAF que estão vinculados e, obviamente, estão sendo financiados através do custeio definido pela portaria 1105/2022, se irá continuar, se nós teremos descontinuidade e migração dessa linha de ação para as EMUTs. Oi, Júlio César. Júlio César, muito oportuna essa sua pergunta, até porque hoje pela manhã a gente teve uma conversa com o pessoal aqui responsável pelo IAF, inclusive a gente vai marcar uma agenda com eles para poder fazer essa organização em termos de sistemas, tá, com o pessoal da educação física, mas o que eu posso te adiantar hoje é que, né, a partir da 1105, né, que é a que instituiu o IAF, né, essa vinculação desses profissionais, eles podem ser de 20 e 40 horas. O nosso receio, né, como o Ministério da Saúde e também SAPS, né, o nosso receio é que não haja duplicidade desses profissionais, né, no sistema, né? Então, respeitando a carga horária, não vai haver duplicidade. É a mesma coisa, por exemplo, de um profissional estar vinculado a 2 EMUTs, por exemplo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode estar vinculado a um IAF e a EMUT também pode. Só que a questão é que é algo que a gente está abrindo uma agenda para poder fazer essa discussão, é a questão do repasse, né? Porque, por exemplo, um profissional que está 40 horas no IAF e 20, por exemplo, na EMUT, ele, na teoria, ele pode, porque ele não está acima das 60 horas, né? Mas a questão é como vai ser contabilizado, né, a questão das atividades desempenhadas, porque as mesmas atividades desempenhadas e as mesmas formas de registro que o IAF usa, a EMUT também está utilizando. Então, para só esclarecer melhor em termos de registro no sistema dessas atividades, desses profissionais, a gente está responsável no diálogo bem juntinho com o pessoal da IAF para ver como é que ficariam essas questões de registro, tá bom? Inclusive, nós convidamos posteriormente o Ministério, se vocês puderem nos ajudar nesse sentido, nós iríamos promover um evento semelhante a este, e convidamos aqui os gestores e profissionais de saúde do Estado, do Maranhão, das regiões de saúde, das macro-regiões de saúde que aqui estão representados, para que nós tiremos todas essas dúvidas e repassemos também as informações sobre o IAF, porque muitos municípios hoje têm polo de IAF que foram homologados e credenciados, e estão em atividade, e alguns precisam de direcionamentos, né? E nós estamos à disposição quanto Estado, inclusive nós iremos disparar um questionário que foi elaborado por nós, para que nós tenhamos um diagnóstico situacional dessas equipes de IAF que hoje estão ativas no estado do Maranhão e precisam realmente desse apoio, desse suporte, tanto da Secretaria de Estado da Saúde, como do próprio Ministério da Saúde. Um forte abraço a todos, obrigado pela atenção. Obrigado, Júlio. Paulo Roberto. Boa tarde. Boa tarde. A Jéssica ou o Gustavo pode me responder, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Em relação ao NASF, né, ao ENASF, né, que estão cadastrados hoje no SENES, que tem o SENES e o INE, né? Eu posso aproveitar esse mesmo INE para a equipe EMUT?
Pode. Respeitando o regramento e a carga horária dos profissionais, tá? Você pode utilizar o mesmo INE, sim. E todos os profissionais têm que estar vinculados ao Código 072. Certo, ok. Então, se o município possui dois antigos NASP, né, e ele solicitou apenas, que é no nosso caso aqui, uma EMUT do tipo ampliada, eu posso consolidar todos esses profissionais somente em um INE, a meu critério? E Pode outro sim. INE, Ele posso estando deixar vinculado stand-by, a né? um INE, isso, ele estando vinculado a um INE da EMUT, você pode utilizar o mesmo INE, sim. Tá ok, então. Obrigado, então, pela Nada. atenção. E você que está com a câmera aberta, mas está escrito analista SUS. Boa tarde. Boa tarde. Boa Francisco. tarde. Boa tarde, Francisco. Oi, Rosana, tudo bem? Deixa eu só explicar para toda a sala. O sistema CENES online já atualizou todas as equipes que ora era ENASP para EMULT, tá? Ficou claro. A outra pergunta foi que Paulo fez, se a gente pode utilizar hoje o INE que está lá, utilizado, que aconteceu esse fenômeno muito para o sul, mas para o nordeste, norte, manteve-se as equipes de multiprofissional, a antiga ENASP, e não houve desmobilização. Então, isso vai prevalecer, né? Para os colegas que estão querendo cadastrar, e o prazo é agora até o dia 7 de julho, viu, Gustavo, Jéssica? 7 de julho realmente é o prazo inicial. Se houver prorrogação, será de 3 dias. O que vai ser é só adequar, de fato, ali dentro da equipe multi, os profissionais. Como a versão não está consistindo como incompleta, está subindo com essa nomenclatura de EMULT, os municípios devem se atentar à construção da equipe mínima, certo? Outro detalhe, que você explicou muito bem, Jéssica e Gustavo. Se pedir, após esse prazo, que termina agora, no dia 30 de junho, o prazo da portaria 544, você pode receber o credenciamento, mas não receberá o financiamento, correto? A outra clareza foi, você pode não ter médico, mas se tiver, tem que ser 10 horas minimamente, certo? Então, são essas coisas que estavam permeando em outras lives, gente, e não ficava bem claro, ficava muito tumultuado, mas vocês tornaram bem claro hoje, eu agradeço, e eu quero tranquilizar a sala que as modificações, o próprio Ministério já está adequando, observem, consulta online, que já está lá como EMULT, quem já tem NASF, só vai acrescentar, Gustavo, Jéssica, quem pediu, caso do município que tem 25 ou 21, como Itapecuru, Doutor Cilândio, a questão de cadastrar outra equipe para poder constar na hora de rodar a lei a competência 6/2026. Obrigado. Muito bom. Obrigado, viu, Francisco? Acho que é ótimo assim. Aí, boas lembranças. Tiago, contigo. Oi, boa tarde. Pessoal, já foi dito a respeito do assunto, com relação ao... Tiago, desculpa. Eu cliquei Ficou aqui mudo, Thiago. Eu te mutei sem querer. Oi. Desculpa. Oi, boa tarde. Com relação a isso, já foi falado, queria só finalizar o entendimento. O NASP que eu tenho hoje no meu município, eu vou pegar ele e colocar dentro do Código 72 para EMUT, é isso? Isso, exatamente, Thiago. Só para esclarecer mais uma vez, essa sua dúvida é a mesma dúvida de alguém aqui do chat, que colocaram aqui também agorinha há pouco. Você vai pegar, se a equipe já existente, né, a EMUT será identificada no CNES por um INE específico, código 072.
tá? Antigamente, até semana passada, né, esse código 072 era nomeado ENASF, agora mudou, agora está todo mundo classificado e nomeado como 072, tá? Que é EMULT, tá? Então, é só colocar no código, respeitando o regramento e todas as normas da 635. Certo. Com relação ao recurso do ENASF, o recurso do ENASF, ele foi incorporado na SF, na atenção primária? Eu não entendi sua pergunta. O recurso que a gente tem, o pagamento que é feito hoje, para os profissionais que a gente já tem, antes da EMUT, ele existe dentro ele foi incorporado dentro da SF? Jéssica, eu acho que ele está perguntando em relação ao Previne, não é isso? É isso? Não. Porque, É porque a gente já tem uma equipe de NASF, certo? Porque e aí quando... Rosana, deixa eu só esclarecer aqui para ele, eu acho que eu entendi. eu acho que é a questão do recurso do NASF. Isso. Tiago, é o seguinte, o NASF, ele deixou de ser financiado pelo Ministério da Saúde desde 2019, tá? E ele voltou o financiamento pelas EMULTs agora, tá certo? Então, esse financiamento que vai ser realizado agora, as EMULTs, é pela portaria 544, como disse o Francisco, né? Que é o custeio emergencial, tá certo? Certo, entendido. Então, o custeio das EMUTs, eles vão ser reintegrados agora ao município nessa nova modalidade, aos municípios brasileiros, e nós vamos pegar os profissionais que já temos custeados pelo próprio recurso municipal para esse recurso novo alocado. Exatamente. Ou seja, a informação que a gente recebeu na CI é que a gente poderia, na época, né, que a gente poderia ficar com um profissional do NASF e que o recurso estava lá dentro da SF, tinha sido alocado lá. E eu sempre bati essa situação que não existia esse recurso. E o pessoal da regional orientava que sim, que tinha. Então, tá ok, tá esclarecido. Obrigado. Não, imagina, que isso. Cirlândio. Nos escuta, Cirlândio? Você quer falar? Eu acho que agora é a Fernanda. É que ele abaixou e levantou a mão, aí ele foi lá para a última. Oi, boa tarde. Então, eu tinha a intenção de pegar, mas depois foi respondida logo em seguida pelo Francisco, mas comentando aqui, surgiu uma outra dúvida. É o seguinte, vocês fizeram um recorte onde colocaram lá, no início da apresentação, o número de equipes NASF, no estado do Maranhão, e compararam com o número de solicitações. Esse número de equipe NASF que vocês colocaram lá, vocês levaram em consideração qual competência do CNES? A último mês, o mês 5, o mês atual, qual foi a competência? Mês 5, Cirlândio. Mês 5. Ok, obrigado. Valeu. Fernanda, agora é você. Oi, boa tarde. Já foi falado sobre, mas eu queria que vocês me esclarecessem novamente, por favor. No caso do município que não tem o NASF e nós solicitamos a primeira vez, eu tenho que ter esses profissionais já cadastrados no CNES? Sim. Então, se o município não tinha NASF, será necessária a criação de um INE novo com código de equipe 072 para o cadastro da EMULT, tá? Então, ele vai ter que ser criado, né, um INE novo, né, com o código 072 e os profissionais têm que estar vinculados a esse código 072. Tá, aí no caso, mesmo que nós sejamos contemplados, se nós não tivermos esses cadastros, a gente não recebe recurso, não é isso? Não recebe recurso, até porque a vinculação
ela tem que ser feita até o dia 7/7. A competência de junho do CNES, que vai até o dia 7/7, conforme o calendário do CNES. Certo, tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Patrícia? Posso fazer mais uma pergunta? Opa, desculpa, vamos lá. Volta aí, Thiago. A gente aderiu à equipe complementar, certo? E eu vi lá nas opções tem farmacêutico ou assistente social ou nutricionista ou. Então, assim, eu queria saber de fato quais são os profissionais e quantos que a gente pode incluir dentro da equipe. Certo. Então, Thiago, você está com a sua portaria aberta aí? Tá. Se você tiver com a sua portaria aberta, esclarece um pouquinho melhor. O que acontece? As equipes multi-ampliada e as equipes complementar, elas têm que ter, elas têm, na verdade, os mesmos profissionais que estão disponíveis para a categoria fixa. Então, vamos dar o exemplo da ampliada, tá? Então, na ampliada, você pode ter assistente social, ou farmacêutico, ou nutricionista, ou psicólogo. Tá? Então, desses 4, você vai escolher um. E um fisioterapeuta, ou um fono, ou um profissional de educação física, ou um TO. Então, desses 4, você vai escolher um. Tá? Para além desses profissionais, você pode compor a sua carga horária, né, o resto da sua carga horária, com qualquer profissional que está nessa última coluna da tabela, tá? Arte educador, assistente social, farmacêutico clínico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico acupunturista, médico cardio, dermato, endócrino, geriatra, gineco-obstetrícia, rancenologia, homeopata, infecto, pediatra, psiquiatra, veterinário, profissional de educação física, nutricionista, psicólogo, terapeuta e sanitarista. Você pode, qualquer um desses profissionais, para qualquer modalidade, você pode compor a sua equipe, tá? Mas você tem que respeitar os profissionais fixos e a carga horária também, conforme o regramento da 635. Mas a quantidade? Não, aí você respeitando a carga horária, você pode colocar qualquer quantidade de profissional. Só que você tem que respeitar a carga horária do profissional. Pronto, entendi. Ok. Obrigado. Agora, vamos lá, Patrícia. É contigo. Boa tarde. Oi, pessoal, eu só estou passando boa tarde só para agradecer toda a equipe do Ministério, né, o Gustavo, a Jéssica, a Rosana, todo mundo pela ajuda. Eu acredito que muitas dúvidas foram sanadas, né, e nós estamos aqui enquanto Governo do Estado, enquanto Secretaria Estadual de Saúde, também dispostos a apoiar sempre os municípios e agradecer a participação de todos, que a gente sabe que não é fácil mobilizar todo mundo, mas a gente teve uma quantidade muito boa de participantes, então, assim, obrigada a todo mundo que conseguiu participar. E estamos aqui junto com o pessoal do Ministério para também ajudar vocês a sanar as dúvidas que surgirem ainda nesse caminho. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada a vocês, Patrícia, pelo espaço, né? A construção de uma política pública. Esse espaço engrandece muito, né, a gente, não só com as dúvidas, mas também com as sugestões, né, é muito importante, porque a partir dessas sugestões, dessas dúvidas, a gente traz para cá os debates também para a construção de uma política pública que possa favorecer a maior quantidade de pessoas e territórios, que é o que a gente, é o que o SUS quer, que a gente deseja também. Agradeço, Patrícia, mais uma vez aí a parceria para que a gente pudesse estar construindo esse momento juntos, e a gente vai continuar juntos aí no apoio para que se efetive realmente a EMULT no Estado e para todos os municípios. Gustavo, desculpe, eu te cortei, né? Não, nem tinha aberto o microfone. Também agradecer, viu, Patrícia? É sempre bom a gente ter esse retorno aí, ver que faz sentido, ver que mobilizou, né? A gente está com quase 90 pessoas aqui, acho que para a gente isso é muito significativo, conseguir estar próximo também de quem está cada vez mais próximo da ponta, quem está aí nos territórios, nos estados, acho que, enfim, é nossa função, é nossa tarefa enquanto Ministério da Saúde, mas é bom ver que a gente também teve a adesão de vocês. Obrigadão. Agora, temos Zedoca.
Jéssica, boa tarde. Boa tarde. Jéssica, estava falando da ampliada, né? E da categoria 1 e a 2, a formação da equipe. E eu queria saber se é válido também para a estratégica, que é a categoria 3, essa questão da formação da equipe em relação a ter quais os profissionais que a gente pode formar, né? No caso dessa estratégica, a gente que pode escolher, dependendo da carga horária, né? Cumprindo a carga horária mínima, a gente que pode escolher essa equipe multiprofissional para fazer parte da estratégia. Isso. A equipe multiprofissional estratégica, ela tem uma composição fixa diferente, né, das outras duas que eu dei o exemplo, que daí você vai ter que ter ou um nutricionista ou um psicólogo, minimamente com 20 horas de carga horária, né? Então, você vai escolher um ou outro, e todos aqueles que eu falei, né, todas as categorias que estão aptas para fazer parte das equipes multiprofissionais também podem ajudar não, né? Completar a carga horária da equipe, tá? Da EMUT estratégica. Mas ter que ter obrigatoriamente ou um nutricionista Boa ou um tarde, psicólogo. eu só queria... Aqui é o Semus Adão, que o colega atravessou aí a fala. Opa, calma aí. Vamos lá. Estão me ouvindo? Jadson, acho que está respondido ou ainda tem alguma dúvida? Não, tem, tá respondido, viu? Tá bom, então agora a gente volta para você, Semus. Desculpa aí, a gente também nem notou. Tá. Boa tarde. Meu nome é Emanuel. Eu só queria, na verdade, eu vou até fazer essa pergunta e pronto, porque a gente entende, depois desentende, né? Depois de um tempo que a gente fica na reunião. Mas, assim, a minha dúvida, eu quero até pedir desculpa se eu estiver sendo repetitivo, mas a minha dúvida é a seguinte: eu entendi que os NASFs, que a gente tem a ENASF, vai passar a EMUT. Ponto. Isso eu entendi. Agora, no passado, nosso município tinha 2 ENASF, certo? Com o passar do tempo, a gente teve um crescimento da rede de atenção primária e hoje a gente tem capacidade, inclusive fizemos a solicitação para 3 EMUT a complementar, né? Que é a do meio, a complementar. E aí a minha dúvida agora é a seguinte: a gente, até o dia 30 de julho, né? Julho, que foi dito. Junho. Nós temos que já fazer... Junho, pronto. Nós temos que já fazer no CENES a modificação do ENASF para EMUT, beleza, no nosso caso a gente vai fazer das duas. E essa terceira equipe que a gente solicitou lá no CENES, a gente vai precisar já fazer o cadastro desses novos profissionais já na nova modalidade EMUT até o dia 30 de julho? Até o dia 7. Emanuel, né? Isso. Emanuel, até o dia 30 de junho, mês 6, 30 do 6, você tem para fazer a solicitação de credenciamento via e-gestor, tá? Até beleza, o dia essa etapa 7, nós já. Isso, até o dia 7 de julho, mês 7, que é até onde vai a competência do mês de junho, mês 6, é quando você tem para fazer todo o cadastramento de todos os profissionais das EMUTs no CNES. Beleza, pronto. Tá tudo esclarecido. Obrigado. Nada. Obrigado, Emanuel. Ó, a gente tem a Fátima e o Eri. Acho que a gente pode, enquanto a Fátima foi falando, abrir para mais duas inscrições, porque a gente vai encerrar às 16, tá? Boa tarde. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Como o Eri falou, eu trabalho no mesmo município que o Eri, né? Eu faço assessoria lá. Esse ofício de cancelamento da EMUT, ele é gerado um protocolo lá no SEI, E enviado para e-mail, custeio, ou o protocolo é o número do ofício do município? Eu fiquei com essa dúvida. O que você vai fazer? Jéssica? Eu não sei.
Eu te interrompi? Não, pode falar. Posso falar? Então, Pode. o que você vai fazer? Você vai fazer um ofício por meio de protocolo digital, conforme a nota técnica 241 de 2023, tá? E depois disso vai gerar um númerozinho, tá? Após ser protocolado o documento, ele vai ser enviado um NUPzinho, que é o número único do processo. Ele vai gerar esse número único do processo. E aí, esse NUPzinho você vai mandar para o e-mail custeio.saudedafamilia@saude.gov.br. Ah, entendi. Obrigada, Jéssica. De nada. Eri, é com você. Oi, gente, boa tarde, sou eu de novo. Porque ficou uma dúvida aqui também sobre a questão dessa equipe multi, sobre a questão das produções dos profissionais. Essa questão dessas produções desses profissionais que estarão dentro das equipes multi, serão lançados através do ESUS CDS ou vai ter um sistema exclusivo para a questão desses profissionais? Não, tudo vai ser registrado no PEC mesmo, tá? ESUS, APS, via PEC. Aí, no caso, vocês vão incluir, no caso, o PEC vai incluir esses profissionais, os perfis desses profissionais dentro, né? Porque os profissionais do NASF, eles nunca são inclusos, né, dentro do PEC. Eles são mas vai profissionais ser aleatórios. Então, no caso, Isso, então, no caso, a gente vai ter que... Então, eu acho que eu entendi. Então, além da questão daquela ajuda de custeio para questão da digitalização de profissionais, teleconsultas, coisas do tipo, já vai ficar o próprio computador para aquele profissional também realizar as suas atividades ali dentro, correto? Exatamente. Anteriormente, possivelmente os profissionais não eram contabilizados porque não havia o cofinanciamento do Ministério da Saúde, né? E aí, agora, todo o cadastro e toda a produção vai ser feita via PEC, tá? ESUS. Ótimo, então. Obrigado, Jéssica. De nada. O Eri era a última pessoa que tinha mão levantada. Mais alguém tem alguma dúvida? Fiamma, pode falar. Ela tinha levantado a mão. Voltou a levantar. Pode falar. Fiamma, você está tentando falar? Nos sinaliza aí no chat. Travou aqui o computador, sem nenhuma dúvida no momento. Tá certo, então. Gleice está com o computador aberto. É alguma dúvida ou podemos seguir? Eu acho que podemos seguir, Gustavo. Certo. Ó, a gente vai estar finalizando. Eu estou colocando no chat agora o contato da equipe do CAIM. Aí vocês têm telefone e e-mail. Qualquer outra dúvida, qualquer outra questão que vocês tenham para trazer, podem também estar nos acessando por esse canal. Queria novamente agradecer a presença de vocês aqui. A participação foi muito rica essa conversa. Acho que é um momento que a gente tem de olhar para as situações que estão acontecendo nos estados. Foram 2 horas aqui de muito aprendizado com vocês. Obrigado. Acho que é isso. A gente pode ir encerrando. Rosana, Jéssica, alguma palavrinha? Pessoal, a gente agradece a participação de todos.